Arthur C. Clarke teve uma sequência para 2001, Uma Odisseia no Espaço. É chamado 2010 Odisseia 2, e no final dele, uma inteligência alienígena transforma Júpiter em uma estrela. Um grupo de astronautas escapa por pouco da implosão e recebe uma mensagem dos alienígenas. Todos esses mundos são seus, exceto a Europa. Não tente pousar lá. Esse romance de 1982 sugere que já suspeitávamos que Europa poderia ser nossa melhor chance de encontrar vida alienígena em nosso sistema solar. Em outubro de 2024, 42 anos depois, a NASA está de fato lançando a missão mais avançada para buscar sinais de vida alienígena. E está indo para a Europa, a lua de Júpiter. Só tem um problema. Júpiter mata tudo ao seu redor. Então, como a vida poderia existir lá? E como você faz uma sonda que resista a essas condições perigosas? Bem no interior de Júpiter, acredita-se que há tanta pressão que o hidrogênio assume a forma de um líquido metálico. E este hidrogênio líquido metálico gera um campo magnético incrivelmente poderoso. Quase 20.000 vezes mais forte que a Terra, se você medir a mesma distância. Então, se você pudesse ver esse campo magnético da Terra, ele apareceria 2 vezes maior que a Lua cheia. Por si só, esse campo magnético é inofensivo. Mas bem no meio dele está o mundo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, a Lua de Júpiter, Io. Os vulcões na superfície de Io lançam toneladas de dióxido de enxofre. E a cada segundo, uma tonelada desse material é ionizada e presa dentro do campo magnético de Júpiter. E o campo acelera essas partículas para girar incrivelmente rápido com Júpiter. Então eles giram a mais de 300 km por segundo. A inércia deles realmente puxa o campo, esticando-o. E esse material preso se choca com outras luas, ejetando ainda mais partículas de suas superfícies. Este ciclo forma enormes cinturões de radiação que se estendem além de Europa e das outras luas de Júpiter. Para a eletrônica, essa radiação intensa é como kryptonita. Na década de 70, as missões Pioneer 10 e Voyager apenas passaram brevemente por Júpiter, mas a radiação causou falhas, deu comandos falsos aos instrumentos e corrompeu alguns de seus dados. Mesmo com o escudo moderno, uma nave espacial nos cinturões de radiação sobreviveria por apenas cerca de 3 meses. Então, com a nova missão da NASA, o Europa Clipper orbitará a Europa por mais de 4 anos sem ser fritada. Ela não vai, essa é a solução. Ela vai orbitar Júpiter de longe e depois se aproximar a cada poucas semanas para passar rapidamente por Europa e depois partir novamente. Como a missão coletará muitos dados, pode usar o tempo de inatividade enquanto está distante para transmitir tudo de volta para a Terra antes de fazer outra passagem. No total, fará 49 passagens mapeando quase toda a superfície. O Clipper recebeu esse nome em homenagem aos velozes navios Clipper do século XIX, que atracavam e partiam rapidamente dos portos. Mas de todos os lugares do Sistema Solar para procurar vida, por que Europa? Na superfície de Europa, você seria exposto a 5.400 millisieverts de radiação em apenas um dia. Isso é 1.800 vezes mais do que a dose anual aqui na Terra. Se você ficar aqui por algumas horas, eventualmente morrerá de doença por radiação. Mas a Europa contém um segredo. Quando a Voyager 1 passou por Júpiter em 1979, tirou esta foto de Europa. Se você comparar isso com a maioria das outras luas do Sistema Solar, notará que algo está faltando. Crateras. Todos os planetas e luas sofreram impactos de asteroides por bilhões de anos, e a maioria das superfícies planetárias evidencia isso. Mas não Europa. Então por que não? Bem, algo recente, digamos nos últimos 60 milhões de anos ou mais, deve ter acontecido em Europa para apagar a maioria dessas crateras da superfície. 16 anos depois de Voyager, Galileu chegou a Júpiter. Passou 8 anos estudando tanto o gigante gasoso quanto suas luas,
E o magnetômetro de Galileu detectou algo interessante em Europa. Os polos magnéticos de Júpiter, como os da Terra, não estão alinhados com seus polos geográficos. Então, à medida que o planeta gira a cada 10 horas, todo o campo magnético oscila. Esse campo variável de Júpiter induz um campo magnético em Europa e um campo relativamente forte. Isso indica a existência de uma camada eletricamente condutora dentro de Europa que reage ao campo de Júpiter. As leituras de Galileu sugerem que deve estar próximo à superfície, a apenas dezenas de quilômetros de profundidade. Então, qual é o tipo de camada condutora? A superfície branca de Europa é quase totalmente coberta por uma grossa crosta de gelo de água. As regiões marrom avermelhadas, observadas por espectrômetro, se encaixam na descrição de sais hidratados, ácido sulfúrico ou bactérias. Mais dados são necessários, mas experimentos no JPL mostraram que o sal marinho, bombardeado com radiação intensa, muda para a mesma cor marrom encontrada em Europa. Cientistas suspeitam que há um oceano inteiro de água salgada dentro de Europa. Pode ter 100 km de profundidade, o que significa que Europa poderia conter o dobro de água de todo o planeta Terra. E deve estar impulsionando a atividade geológica que constantemente suaviza e renova a superfície da Lua. Porém, o sistema de Júpiter recebe apenas cerca de 4% da luz solar que a Terra recebe. Então a superfície de Europa está constantemente abaixo de menos 160 graus Celsius, então você esperaria que todo o oceano estivesse congelado. Mas existe uma maneira de gerar calor que não depende do Sol. E tenho uma pequena demonstração aqui para provar isso. A órbita de Europa em torno de Júpiter não é um círculo perfeito. Isso ocorre porque Io, Europa e Ganimedes estão todos em ressonância orbital. Cada vez que Ganimedes completa uma órbita, Europa completa 2 e Io 4. Por causa disso, Io puxa a Europa para dentro em um lado da órbita, enquanto Ganimedes a puxa para fora no outro, tornando sua órbita mais excêntrica. Agora a atração de Júpiter é mais forte no lado mais próximo da órbita do que no lado mais distante. Então Europa está constantemente sendo esticada e comprimida, esticada e comprimida. Você pode ver como essa bola de borracha fica mais quente enquanto eu a aperto. Cientistas acreditam que o atrito causado pela flexão das marés da Lua pode gerar calor suficiente para manter o oceano líquido. Esse efeito fica mais forte quanto mais perto você chega de Júpiter, e é por isso que Io é tão vulcanicamente ativo. Você pode ver que essa bola está bem mais quente agora. Segurei esta bola simultaneamente para garantir que não era apenas o calor da minha mão. Em que faixa de temperatura do oceano estamos pensando? Então depende de quão salgado ele é. A temperatura de derretimento do gelo pode ser reduzida em aproximadamente 10 graus Celsius se for um oceano muito salgado, semelhante aos oceanos frios na Terra. Como seria a flexibilidade se houvesse esse grande oceano líquido versus se não houvesse oceano lá? Se não houver oceano, Europa deve flexionar apenas cerca de 1 metro em amplitude. Mas se houver um oceano lá, então ele flexiona com uma amplitude de 30 metros. Isso é uma grande deflexão, o que ficará evidente nos dados de gravidade. Outro argumento para quão espessa é a camada de gelo, vemos essas características muito estranhas na superfície que são em forma de arco, mas como vários arcos juntos. Nós os chamamos de cicloides, algo inesperado em uma lua gelada. E acreditamos que eles se formam se uma rachadura se propaga na velocidade certa, aproximadamente a velocidade que alguém caminharia, e está seguindo o campo de estresse na mudança, enquanto Europa é comprimida ao orbitar ao redor de Júpiter. E se não houvesse oceano lá embaixo, não haveria amplitude suficiente desse movimento para explicar a rachadura. Mas se houver um oceano, isso poderia explicar a rachadura. O flexionamento das marés empurra o magma do núcleo externo para cima, em direção ao fundo do mar. A água que flui através da crosta acima dele é aquecida e absorve minerais do solo, ejetando-os no oceano. Isso cria dutos hidrotermais. E onde encontramos esses na Terra, também encontramos vida.
Milhares de metros abaixo da superfície, sem luz solar, esses dutos são oásis para a vida marinha. As formas de vida aqui embaixo dependem de bactérias únicas, bactérias que se alimentam dos minerais dos dutos em vez da energia fornecida pelo Sol. Por quanto tempo acreditamos que a Europa tem um oceano? Pode ser 4 bilhões de anos, mas não temos certeza. Esse período de tempo poderia dar à vida a oportunidade de evoluir nesses oceanos. Certo, exatamente. Os organismos podem usar metano, reações de dióxido de carbono e enxofre. Qualquer reação química que você possa imaginar que possa ocorrer no oceano pode potencialmente ser usada como combustível para o metabolismo desse organismo. Então não estamos falando sobre procurar peixes ou baleias ou lulas ou algo assim lá embaixo, mas procurar organismos unicelulares. Estávamos tão preocupados que pudesse haver vida em Europa que, quando a missão Galileu estava terminando em 2003, ela foi deliberadamente colidida em Júpiter para evitar o risco de contaminar a Europa. Porém, o Clipper não conseguirá perfurar a crosta de gelo com quilômetros de espessura. Então, como vamos encontrar evidências de vida abaixo dessa superfície espessa? Este é o Snotbot. É um drone com placas de Petri coladas no topo e voa diretamente através dos jatos de baleias para coletar muco de baleia aqui na Terra. E os zoólogos podem usar o Snotbot para obter todos os tipos de informações sobre a biologia de uma baleia. E descobrimos que podemos fazer algo parecido para corpos celestes também. Na verdade, capturamos imagens de geysers de água jorrando de Encélado, uma lua de Saturno, que abriga um oceano subterrâneo. E o telescópio espacial Hubble captou algumas evidências do que poderiam ser erupções semelhantes de geysers em Europa. A esperança é que o Clipper possa voar através de uma dessas plumas, como o Snotbot, e revelar sua composição química usando um espectrômetro de massa. Mas as evidências de um oceano em Europa não são conclusivas. Encélado parece ser um candidato mais forte. Temos imagens reais de suas plumas e até já voamos através delas. Temos quase certeza de que há um oceano subterrâneo lá. Se temos essas plumas em Encélado e claramente talvez haja um oceano líquido lá, por que Europa chama mais a sua atenção do que Encélado? Existe algo nela que te atrai? Não sabemos quanto tempo leva para a vida começar, mas é possível que Encélado possa ter apenas começado a ligar seus motores, enquanto a Europa provavelmente evoluiu bem ao longo de um longo período de tempo. Surpreendentemente, ser bombardeado pela radiação de Júpiter, na verdade, torna a Europa um candidato melhor. As partículas de alta velocidade atingindo a superfície de Europa dão às moléculas de água e dióxido de carbono energia para formar compostos como formaldeído ou peróxido de hidrogênio, que podem servir de alimento para a vida abaixo da superfície se chegarem tão fundo. E temos evidências de reviravolta da casca gelada em zonas de caos, onde a crosta gelada parece ter colidido e o material foi empurrado para a casca gelada, então pode haver maneiras para esse combustível para a vida chegar até a casca gelada e potencialmente até o oceano. E o Clipper não precisa pousar na superfície para confirmar isso? Há um espectrômetro infravermelho para olhar as impressões digitais químicas da luz refletida na superfície para ajudar a identificar e mapear onde estão os sais, se há orgânicos lá. Há um espectrógrafo ultravioleta a bordo da espaçonave para procurar plumas, se elas estão lá e, claro, se podemos voar através delas, e então haverá imagens de praticamente todo o globo com melhor resolução que 100 metros por pixel. Então, uma câmera vai tirar faixas de imagens enquanto voamos sobre a superfície. E isso é chamado de câmera de ângulo amplo. E a outra câmera é a câmera de ângulo estreito. De uma altitude de 50 km, ela obterá imagens de meio metro por pixel, certo? Então ela seria capaz de resolver minha mesa aqui, se estivesse em Europa. Então, uma futura missão com um módulo de pouso buscaria ativamente sinais de vida em Europa. Você acredita que um módulo de pouso poderia sobreviver? Houve estudos que dizem que podemos manter um módulo de pouso vivendo na superfície por um mês, se acharmos que isso é suficiente para entrar lá.
coletar algumas coisas de abaixo da profundidade do processamento de radiação e colocá-las em um espectrômetro de massa e ver o que vemos. Porém, o Europa Clipper não estudará as luas de Júpiter sozinho. A missão Jupiter Icy Moons Explorer da Agência Espacial Europeia, ou Explorador das Luas Geladas de Júpiter, já está a caminho do planeta. Chegará ao sistema apenas 15 meses após o Clipper e até fará algumas passagens próximas de Europa antes de se estabelecer em uma órbita apertada ao redor de Ganimedes. Então a Agência Espacial Europeia também terá uma missão lá ao mesmo tempo? Sim, estamos tendo conversas informais com membros da equipe científica do JUICE, o que significaria ter duas espaçonaves lá ao mesmo tempo. A missão JUICE acabará em órbita ao redor de Ganimedes, e Ganimedes tem sua própria magnetosfera. Bem, estaremos fora da magnetosfera de Ganimedes. Então, podemos dizer, olha, há essa grande explosão vindo de Júpiter, e então JUICE pode dizer, nós sentimos isso aqui em nossos sinais magnéticos? Então, só precisamos conversar uns com os outros e garantir que a soma do todo seja ainda maior do que suas partes. Europa Clipper estava programado para ser lançado em 10 de outubro de 2024, mas a NASA está esperando o furacão Milton se dissipar na Flórida antes que a nave espacial possa decolar com segurança. Quando teremos os primeiros resultados? Você começará a ver observações distantes chegando em 2030, enquanto observamos Europa de longe e procuramos por plumas. E então você verá os primeiros dados de alta resolução em 2031. Então, depois de, digamos, 26 anos pensando em uma missão para a Europa, como se sente estar tão perto do lançamento? É um pouco surreal, devo dizer. Isso tem sido tão esperado, ocasionalmente me lembro de que nossa nave espacial vai estar lá em cima nos céus, a caminho. Durante uma conferência oceânica de Europa no final dos anos 90, a NASA fez uma videochamada para Arthur C. Clarke, e depois de mostrar a ele os planos para uma futura missão para explorar o distante mundo oceânico, Clarke finalmente deu à NASA permissão para pousar em Europa.